Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar exclusivo da Best Center. E hoje o tema é como vender mais para quem já é seu cliente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, nossos lojistas, parceiros, colaboradores, especialmente a nossa convidada deste webinar, a Samira Cardoso. Eu sou o Carlos Montenegro, sou diretor-geral da Best Center e eu vou mediar a nossa conversa. A pandemia do coronavírus, ela continua impactando a vida de todos, né, aqui no Brasil, de formas muito diferentes, né, mas sem dúvida, um dos segmentos ali mais impactados, um dos pontos mais impactados foi a questão do consumo. Nesse período de pandemia, o e-commerce ganhou força, pois ele permitiu que algumas lojas, né, continuassem a funcionar, mesmo com as restrições impostas pelas quarentenas. Porém, esse ambiente online, o e-commerce, ele é um ambiente extremamente competitivo para o varejo e ele cria um desafio grande de diferenciação entre os lojistas, né, em relação aos seus concorrentes. Então, nesse cenário, se torna ainda mais importante manter os clientes atuais satisfeitos, né? Acho que talvez tão importante quanto atrair novos clientes passa a ser manter os clientes atuais satisfeitos, porque boas experiências fidelizam e trazem novas compras, né? Geram novas compras. A gente sabe que tem muitos empreendedores que investem bastante tempo, recursos para atrair novos clientes, mas às vezes a manutenção do cliente, a fazer o cliente retornar para fazer novas compras, fica um pouco de lado, né? Então isso a gente sabe que é um grande desafio, né? Sabemos que essa tarefa não é uma tarefa fácil, e aí com o objetivo de trazer aqui para vocês algumas dicas importantes para ajudar nesse processo, né, de fidelização do cliente, de fazer os clientes voltarem e comprarem mais nas lojas. Nós convidamos a Samira, que é especialista nas áreas de marketing e vendas digitais. Samira, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco essa noite. Eu gostaria de começar com uma rápida apresentação. Conte um pouquinho sobre você. Carlos, antes de mais nada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder dividir, compartilhar, ainda mais aqui com vocês da São Carlos e da Best Center, que são parceiros de longa data já da agência, enfim, contem sempre comigo. Bom, eu completei 20 anos agora de carreira, né? Então eu comecei minha carreira trabalhando na Editora Abril durante mais de 10 anos, sou formada em produção editorial, depois fui fazer MBA em marketing e nos últimos 6 anos eu sou sócia de uma agência digital, a Layer Up, uma agência premiada por cases de sucesso, né? A gente é parceiro da Resultados Digitais, então a gente tem alguns prêmios pela Resultados Digitais, entre eles o prêmio de melhor case. A gente atua em diversos segmentos de empresas B2B, B2C, então a gente tem experiências bem amplas. No varejo, eu acho que, pensando assim em um ambiente parecido com o centro comercial, a gente atende um cliente, por exemplo, que é o Play Center e as Playlands, que são lojas de arcades em shopping e tal. Então, acho que dá para dividir um pouquinho a experiência. Eu sei que é um universo diferente, mas eu acho que dá para dividir. Entre outras marcas que a gente atua, tanto do mercado B2B quanto B2C. O nosso trabalho principal na Layer é um trabalho de marketing digital e vendas, então a gente não fica só no espectro do marketing, a gente também fala um pouco sobre vendas, funil de vendas, jornada de compra, etc. E eu espero poder contribuir aqui com a audiência de vocês, enfim, com os lojistas que estão aqui nos acompanhando, com os empresários que estão aqui também buscando mais recursos, mais conhecimento para poder fortalecer as suas estratégias de marketing e vendas. Legal, obrigado. Vamos lá, vamos em frente. Eu acho que tem muito conteúdo, né, legal para a gente passar hoje. Antes de começar aqui as perguntas, né, de discutir aqui um pouco sobre o tema,
Eu queria lembrar que a ferramenta de perguntas e respostas aqui da plataforma ela está aberta para todos enviarem suas perguntas. E o debate aqui ele fica sempre melhor e mais rico, né, quando a gente recebe perguntas de quem está participando, recebe dúvidas. Isso sempre ajuda a tornar aqui a discussão mais enriquecedora. Então, passando agora sim para o tema do nosso webinar, antes de entrar efetivamente na questão da fidelização do cliente, eu queria dar um passo atrás e queria pedir para você, Samir, explicar um pouco o que é, né, como funciona a jornada do cliente nesse segmento de varejo. Eu acho que é fundamental para a gente começar a construir essa ideia, falar sobre jornada de compra mesmo. Quando a gente pensa, qualquer um de nós pode se colocar nesse papel, porque a gente né, pode ser empresário aqui, mas também a gente consome. Então, antes de eu chegar a conhecer uma marca e me tornar um cliente, eu tenho alguns passos, que é o que a gente chama de jornada de compra. Primeiro é um passo de atração. Então, como eu faço com que uma pessoa me conheça, descubra que eu existo? Pode ser passando na frente da minha loja, mas também pode ser utilizando os canais digitais. E como que eu chamo a atenção? Então, o primeiro passo da jornada de compra é atrair um potencial cliente. É mostrar a sua marca, é mostrar os seus produtos, é mostrar, na verdade, também os seus diferenciais, os seus valores e como que você faz para essa comunicação chegar no seu público-alvo. A segunda parte da jornada é, de fato, você. Beleza, eu consegui atrair, ele entrou aqui na minha loja e agora eu preciso gerar valor. Porque senão fica aquela discussão sempre de preço, de é barato, de é caro, me dá um desconto. Então, por que eu comprei essa jaqueta dessa marca e não uma outra que poderia ser mais barata? Porque essa marca, eu enxergo benefícios, eu vejo uma certa autoridade, então gerou valor para mim. Então, a gente precisa entender como é que faz essa geração de valor e tem diversos caminhos. E depois que eu comprei, né, depois que esse cliente ele virou oficialmente um cliente, ele precisa ser fidelizado. Não é porque ele comprou que ele está fidelizado. Então, aí você continua a jornada para tornar esse cliente um promotor. Então, quais são as suas atitudes? Qual é o relacionamento que você estabelece com o público, com a sua clientela, para que, de fato, eles te vejam de uma forma como um parceiro, como alguém que, na hora que eles precisarem desse produto que você tem ou desse serviço que você oferece, é com vocês que ele quer comprar novamente. Isso que é fidelizar um cliente. E ele também te indica. Então, um cliente fidelizado, ele ele faz o papel da atração para você também. Cada vez que você fideliza um cliente, você vai atrair muitos, talvez 10 outros, mas só através desse contato. Então, é super importante, porque daí a gente tem um ciclo virtuoso acontecendo no seu negócio. Entendi, legal. É um indicando o outro, né? Você fazer uma promoção da sua marca sem esforço direto, né? Tem uma frase do Mark Zuckerberg que eu gosto muito, que ele fala que um influenciador é o santo graal da publicidade. Nada influencia mais uma pessoa do que outra pessoa de sua confiança. Se você confia em alguém, no seu primo, na sua mãe, na sua tia, no seu vizinho, essa pessoa é a pessoa mais influente para você. Então, se você tem boas pessoas influenciando outras pessoas, é o santo grau da publicidade, né? Você tem realmente eficiência no seu negócio. Legal, legal. E então, pensando um pouquinho, né, nessa jornada que você descreveu, começando pela atração dos clientes, você tem algumas melhores práticas, alguma coisa que a gente possa falar aqui que vai ajudar os nossos lojistas a atrair mais clientes? A primeira coisa, vou falar do que eu domino mais, que são ações em canais digitais, né? Que eu acho que é bem próprio da experiência que eu tenho. Então, quando a gente fala em canais digitais, a gente precisa entender que a comunicação a nossa jornada de compra acontece digitalmente. Eu estava hoje na varanda aqui do meu apartamento, dando uma olhada no pessoal embaixo, assim, no prédio, e tinham 4 pessoas, não estavam aglomeradas, cada um estava num canto, assim,
do espaço aqui embaixo do prédio, e todas elas estavam olhando para o celular, todas elas estavam com o celular na mão e estavam assim, olhando para o celular. Tá todo mundo mais conectado com o device, com o aparelho, do que às vezes até com, sei lá, com a pessoa que está dentro da sua casa, etc. A gente está o tempo todo olhando para um celular. Então, como é que eu faço para estar lá, onde a atenção das pessoas também estão? Não adianta eu ficar gritando aqui, eu preciso estar onde a atenção da pessoa está. Então, construir uma relação, construir uma comunicação através de canais sociais, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o TikTok, que é a nova moda, é super importante, porque a atenção das pessoas está nesse canal, em algum desses canais, né? Então, isso é interessante. Então, eu preciso saber construir. E para atrair, eu não adianta ficar falar assim, compra, 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 e eu vou atrair. A atração é, muitas vezes, você dá uma dica, você é consultivo, você mostra como resolver um problema, você desperta um desejo, e aí então você fala, ó, compra, eu tenho. Então, a gente costuma chamar isso de pilares de comunicação. Quais são os assuntos, quais são os temas que eu vou tratar com o meu potencial cliente, que ele vai se sentir atraído, que ele vai falar, nossa, eu realmente precisava dessa informação. Qual é a dica que eu vou dar para ele? Qual é o serviço consultivo que eu vou dar para ele? Então, sei lá, vamos supor, eu sou uma loja de sapatos. Então, como eu ensino ele a limpar melhor o sapato, ou a organizar os sapatos, ou a cuidar dos sapatos na pandemia, como que faz a higienização, eu não estou tentando vender mais sapatos, eu estou ajudando ele num tema que eu sou autoridade, eu sei fazer isso. E isso faz com que eu atraia um potencial cliente, porque ele vai começar a prestar atenção, porque a atenção dele está lá naquele canal, e eu sou consultiva, eu sou educativa, eu sou informativa, eu não sou só promocional. Então, dentro dos pilares de comunicação, a gente tem que variar entre o que eu acabei de falar, educativo, informativo e promocional. Então, o que eu vou ensinar, o que eu vou informar, e aí sim, depois que eu fizer isso, se eu tenho frequência de publicação informativa e educativa, eu também posso promocionar. Porque esse público já me conhece, já estabeleceu uma relação. Mas independente de eu promocionar, o simples fato de eu estar imprimindo uma publicação com a minha marca, com o meu logotipo, né, para o meu público, vai fazer com que ele fique com a minha imagem na cabeça. Então, às vezes, quando a gente tem alguns clientes, por exemplo, que são restaurantes, e é muito interessante pensar em campanha para restaurante, porque não é uma coisa que você põe o dedo ali e compra lá. Você tem que sentir fome, você tem que sentir vontade. Então, como que eu faço para vender mais para restaurante, por exemplo? Eu tenho que estar presente, eu tenho que me fazer presente, porque na hora que aquela pessoa sentir fome, ela precisa lembrar de mim. Só que se eu aparecer uma vez no mês, ou outra no outro mês, provavelmente ela não vai lembrar de mim. Agora, se eu estou aparecendo, por que o McDonald's faz tanta campanha? Coca-Cola faz tanta campanha? Na hora que você sentir vontade, você vai lembrar dessas Vai marcas. lembrar daquele negócio. Então, por exemplo, assim, se eu sou um lojista que vende, por exemplo, sanduíche, eu poderia fazer um canal que ensina receitas de sanduíches maravilhosos. Eu não estou falando compre o meu sanduíche, mas eu fico lá explicando o que eu posso pôr no sanduíche, que tipo de coisa, o que eu posso combinar. Então, a ideia é fazer canais mais informativos, que levam informação, que atraiam a atenção das pessoas, e aí eu fico gravado na mente dessas pessoas, e essas pessoas vão lembrar de mim na hora que elas quiserem consumir. Sim. É isso? É isso, exatamente isso. Eu acho interessante, por exemplo, que às vezes a gente não precisa fazer algo, por exemplo, ensinar a fazer o sanduíche, né? Pode ser, eu acho uma ótima ideia. Mas eu lembrei de um case agora que eu acho interessante, que é da Fini. Sabe as balas Fini? Aquelas balas docinhas. Se vocês entrarem no Sim. Instagram deles, é muito divertido, porque eles fazem tipo, eles pegam as balinhas e eles montam cenários e eles fazem quase uma obra de arte em cada postzinho. É divertido, eles fazem as balinhas animadas. Então não tem nenhum post falando compre Fini, coma Fini, mas é tão legal de ver, é tão divertido, porque o conteúdo também pode ter essa característica, ele pode ser entretenimento.
A Coca-Cola faz isso no canal deles também, dando um exemplo grande, né? Eles fazem entrevistas na rua, eles convidam grandes influenciadores. Aí eu tô falando de uma estratégia que, enfim, tem muitos recursos. Mas, de forma criativa, as marcas menores, as pequenas empresas também podem pensar nesses pilares. Eu posso não ser tão informativo ou tão educativo, mas eu posso entreter. Como? O que seria divertido para uma loja de sanduíche, por exemplo, de fazer, de montar os sanduíches com carinhas, de, sei lá, de fazer um gifzinho com o sanduíche se formando, aquela coisa que desperta um baita de um desejo, que é maravilhoso, queijo derretendo. Enfim, dá para pensar em conteúdos que também atraem. Às vezes a gente perde horas na nossa timeline vendo esse tipo de coisa. Então anotem essas ideias e tentem pensar nesse tipo de conteúdo também. E aí tem que produzir e tem que investir em impulsionar, porque senão você fica limitado a uma audiência muito pequenininha. Aí você já tem que começar a atrair um pouquinho mais. Então o processo de atração ele começa assim. Agora, e para quem, vamos dizer assim, nunca fez nada em mídia social, nunca fiz nada, não sei, não conheço, o que você sugere? Por onde que essa pessoa pode começar? Qual pode ser o primeiro passo? Eu tenho 2 sugestões que eu acho que pode ser interessante. Primeira sugestão é, se você nunca fez nada, não comece megalomaníaco. Eu sou um pouquinho megalomaníaca. Eu tenho uma ideia, eu já quero botar em tudo quanto é lugar, já fazer em todos os canais. Não, escolhe um. Eu acho que eu tenho mais pessoas, mais clientes. Pergunta para os seus clientes, né? Qual canal que você vê mais? O Instagram, o Facebook? Eu uso mais o Insta. Eu também. Faz uma pequena pesquisa ali de 2 dias na sua clientela e fala, então eu vou começar pelo Insta, porque é onde a maior parte dos meus clientes passa mais tempo. Eu descobri isso. Não tenta estar em todo lugar, porque é caro. Caro no sentido de você tem que dispor de tempo, do seu tempo, ou de algum freelancer, ou de alguma agência, enfim, você vai ter que dispor de ações para isso. Então começa num lugar só, é mais fácil do que você tentar estar em todos os lugares. E também você vai focar melhor. Se você fizer bem em um lugar, depois você começa a ampliar para outros. Então, isso é uma dica. Outra dica, assim, se você nunca fez nada mesmo, eu recomendo muito, eu não vendo, mas eu recomendo muito que você faça um curso. Um curso de Instagram para negócios, um curso de redes sociais, tem diversas escolas online, presencial, boas escolas que oferecem cursos de formação livre, rápidos e que são super acessíveis, para você ter um primeiro entendimento estratégico. Porque o fato da gente usar a rede social como pessoa física faz com que a gente tenha a ilusão de que é fácil ser pessoa jurídica e criar estratégias para aquele canal. Parece um negócio muito simples. Eu faço, todo mundo faz, meu filho faz, meu sobrinho faz, é super fácil lidar com isso aqui. E geralmente se torna uma ação frustrante, porque você faz, não vê resultado, não é interessante, e aí você não consegue entender o porquê. Então, quando você faz um curso, depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer alguma recomendação aqui, mas de algum lugar. Mas quando vocês fazem um curso, vocês têm a capacidade de entender, ter uma visão mais ampla. Não é nem para ter que operar efetivamente. Você pode até contratar alguém que vai fazer essa operação, né? Mas você entende o funcionamento dela, o tempo dela, não é rápido. Quando você vê alguém bombando no Instagram, você pode ter certeza que essa pessoa passou meses, talvez anos, construindo aquele caminho para bombar no Instagram. Ou que ela investiu bastante dinheiro para bombar no Instagram. Então, e bombar é relativo também. Que adianta eu ter 1 milhão de seguidores se eu não tenho 1 milhão de clientes me seguindo? De potenciais clientes me seguindo, não adianta de nada. Então, o que é sucesso ali naquele canal, né? Então, eu acho que é legal fazer uma formação rápida, curta, para que você consiga executar uma boa estratégia e ter um alinhamento mesmo de entendimento e também das suas expectativas. Em quanto tempo isso vai acontecer? O que eu posso esperar para esse primeiro momento? O que eu devo fazer? E assim por diante.
Legal. E esses cursos são cursos o quê? De uma semana? É um negócio rápido? Como que é essa formação que você está falando? Tem cursos muito rápidos. Por exemplo, tem um curso, posso recomendar uma escola aqui, Carlos? Tem um curso que é da São Paulo Digital School, por exemplo. Tem outros também, tá, gente? Eu tô falando essa porque é a escola que me veio à cabeça agora. Tem várias, tem uma chamada Digital House, enfim, tem várias escolas, se vocês colocarem Uhum. aí, e que oferecem cursos livres. E aí tem cursos de 3 dias, de 4 dias. A maior parte das escolas que atua de forma presencial, hoje elas estão fazendo ao vivo e online. Então é legal porque serve para qualquer cidade. Antes era só, Sim, por exemplo, essas que eu estou citando é aqui de São Paulo. Então, agora em qualquer lugar, em qualquer cidade é possível fazer com profissionais da área. Então, geralmente essas escolas, elas têm profissionais da área. Eu prefiro fazer curso online presencial do que gravado, porque tem envolvimento, tem troca, tem a possibilidade de você aqui levantar a mão, fazer pergunta, etc. Então, eu gosto entendi. muito, ainda mais para quem está começando, eu acho que tem muitas dúvidas e que pode ser interessante. Então, tem vários. Eu acho que Mirago é uma outra escola, que eu acabei de me lembrar. Então, acho que vale pesquisar. São cursos Legal, de no máximo uma semana. perfeito. Agora, assim, saindo um pouco dessa questão da atração e entrando na parte que você chamou a segunda etapa que você chamou lá de conversão, né, do momento da compra, efetivamente. Uhum. Como que eu faço para mostrar benefícios, para mostrar a qualidade que você comentou no começo da nossa conversa, né? Para que não fique só uma questão de discussão de preço, né? Como que os nossos clientes eles podem se diferenciar e mostrar mais valor nos seus produtos ou serviços? Essa parte de você gerar valor, ela começa inclusive na etapa de atração. Mas eu não quero dar muita volta, eu vou tentar responder de forma mais objetiva. Mas quando você mostra a sua marca muitas vezes, essa marca passa a ser desejável. E quando você deseja alguma coisa, você está disposto a pagar o preço que aquilo tem. Você não fica barganhando muito, porque você quer, você deseja. Então, gerar desejo é importante. Ser uma marca atraente é importante para você começar a desbloquear essa objeção de preço e gerar valor de fato. Mas tem outros pontos, claro. Qualidade do seu produto. Se você tem realmente uma qualidade superior e você não, em vez de você ficar discutindo preço, você tem que saber explicar, tem que saber vender o seu produto. Explicar muitas vezes, às vezes até de forma didática para o seu cliente, faz com que ele fale, olha, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Ah, esse tecido é não sei o que lá, é hipoalergênico, é feito assim, é feito assado, de tal qualidade, veio não sei da onde. Então, saber mais sobre os seus produtos e também ensinar mais o seu time de vendas a não só mostrar, apresentar, mas a explicar o processo de fabricação ou então mesmo o valor que aquilo tem, os benefícios que aquilo tem. E aí, quando a gente fala, eu tô falando de produto físico, mas também tem benefícios, e benefícios podem ser emocionais, e benefícios podem ser sensoriais apenas. Então, o fato de você entregar, por exemplo, algo que tem uma memória afetiva para a pessoa, algo que faça com que ela lembre alguma coisa que para ela é muito gostosa, muito prazerosa, que ela se sinta acolhido, que ela se sinta protegido e que você consiga mostrar que o seu produto, aí tem uma série de produtos, a gente teria que pensar um por um, mas ele consegue proporcionar aquilo. Tem muita gente que, por exemplo, homens, mulheres, vamos dar um exemplo de homens, que mulheres sempre ficam meio vendidas nessa história de consumo. Mas os homens, por exemplo, compram relógios caríssimos. Qual que é a relação disso? É o poder, né? É a autoridade, é a demonstração de autoridade, de ser alguém muito importante, que tem um relógio suntuoso. Então ele não está comprando o relógio.
ele está comprando o benefício emocional que o relógio causa para ele. E muitas vezes o vendedor sabe mostrar isso para ele. Fala, nossa, você fica ainda mais poderoso com esse relógio. Nossa, esses relógios fulano de tal usa. Você fala o nome de alguém, alguma autoridade que costuma usar aquele tipo de produto. Então, você está vendendo o aspecto emocional também. Então, quando você sai do preço, custa tanto por isso, você demonstra qualidade técnica, você demonstra os aspectos emocionais que aquele produto pode trazer, e você já construiu uma marca, você já também está construindo ali em paralelo a sua autoridade, criando desejo para levar as pessoas até você, naturalmente a objeção para o preço se quebra. Então você não chega na loja da BMW e fala, tá caro. Você fala, é meu sonho comprar esse carro, né? Ou qualquer coisa do tipo. É o preço que ele tem. Você não discute o preço, você pode até chorar, pinchichar de alguma maneira, mas você sabe que é o preço que ele tem. Então, acho que são esses aspectos que o profissional que está ali vendendo precisa dominar para conseguir mostrar para o cliente que acabou de entrar na loja. E quando a gente sai um pouco desses... eu vejo assim que a gente tem... você deu vários exemplos, né, de produtos que realmente se destacam por uma qualidade maior ou por uma... assim, por exemplo, uma BMW, um relógio caro. Agora, e quando a gente vai para coisas mais simples, né, produtos mais simples, ou um restaurante, uma lanchonete, né, que tem uma diferenciação, mas que, na verdade, eu não estou vendendo poder, eu estou simplesmente vendendo ali um negócio no dia a dia, uma coisa mais corriqueira. Como que eu consigo me diferenciar? Como que eu consigo ser lembrado por essas pessoas que estão consumindo meus produtos? Naturalmente, por exemplo, para esse tipo de negócio, você vende conveniência. Então, você tem como vender poder, você tem como vender benefícios técnicos de alta qualidade, ou você vende conveniência, ou se você não tiver nenhum dos três, você vai ter que brigar por preço. Você vai ter que ser o mais barato. Eu compro ali por quê? Porque é o mais barato. Se você não consegue entregar mais qualidade, se você não consegue entregar benefícios emocionais, ou se você não consegue entregar conveniência, aí a gente entra um pouquinho na conveniência já, então você precisa começar a brigar por preço. E cada modelo de negócio tem modelo de negócio pensado nisso, né? Uber, por exemplo, falou, vou entregar conveniência e o melhor preço. É um modelo super arriscado, super desafiador, mas eles criaram um modelo para isso, para realmente entregar mais conveniência, eu não preciso esperar um táxi e tal, e eu tenho um preço melhor do que o táxi. Então, eles decidiram entrar nessa briga de preço, e eu acho que também é uma decisão de negócio pensar no seu modelo e ver o que você vai entregar. Mas quando você quer encantar alguém que entra na sua loja e você não tem todos esses benefícios técnicos ou emocionais, digamos assim, você pode cultivar um pouco mais os sentidos mesmo dentro do espaço. Então, eu tenho um espaço organizado, eu tenho um espaço bonito, eu tenho uma equipe atenciosa, eu tenho um espaço cheiroso. Sabe aquela loja? Tem loja que eu gosto de entrar só pelo perfume que tem na loja. De verdade, assim. É tão gostoso, é tão agradável, você se sente tão bem que você fica... Aquela música, às vezes tem um... Então, pensa nos 5 sentidos, sabe? Não, evita que aquele... Fala com a sua equipe, não pode ter... A gente já entrou... Quantas vezes a gente entra em loja, em lugares que os colaboradores estão discutindo, estão brigando, estão rindo alto em algum lugar. Você se sente, será que ele está rindo de mim? Você se sente meio mal, você nem quer continuar, você já pega e vai embora. Tem que pensar na experiência do cliente dentro da sua loja. Então, se você não tem tanta coisa assim para oferecer, então pelo menos pensa na experiência que ele vai ter ao entrar na sua loja. A sensação, como ele vai se sentir, como ele vai ser recebido, por quem ele vai ser recebido, com que rosto essa pessoa vai receber, com que atenção ela vai receber, com que vontade de ajudar ela vai ter. Então, acho que é um pouco disso que você também... Às vezes, você dá uma balinha, tem sempre um agradinho que a pessoa se sente bem, mas mais do que isso também pode ser muito conveniente. Então, tem alguns serviços, por exemplo, eu lavo meu carro num lugar
que eu vou, levo o carro lá, volto para casa andando, e depois eles trazem o meu carro até minha casa e voltam andando pro Lava Rápido. E eu lavo lá porque eles fazem isso, porque eles entregam o carro. Porque eu lavava em outro lugar que eu tinha que eu tinha que deixar e depois ir buscar. Tudo certo, nada de errado. Mas o outro é o mesmo preço e me oferece mais conveniência. Para mim é mais conveniente que ele me traga. Portanto, eu escolho o que é mais conveniente para mim. Então, eventualmente, às vezes, mudar alguma coisa que você nem está encarecendo demais o seu produto, o seu serviço, só entregando um pouco mais de conveniência do que o do lado, você já consegue fazer começar a proporcionar esse encantamento. Legal. E assim, e numa situação que deu problema, o cliente ficou bravo, né? Você foi lá, deixou o carro para lavar e quando o carro voltou ralado. Nossa. O que o lojista tem que fazer? Como ele sai dessa situação para impedir ali que a Samira não vai e fale, pô, nunca mais lavo e comece a falar para todo mundo, ó, não lave o carro naquele lugar porque aquele lugar rala o carro. O que a gente pode fazer para sair dessa situação? Tem uma coisa que eu acho que é bem importante, que faz parte de um termo que a gente usa. No marketing, a gente fica meio acostumado a usar uns termos em inglês que é até meio chato, né? O pessoal faz piada com a gente. Tem um termo que é o over delivery, que é entrega acima do esperado. Quando isso tem que acontecer não necessariamente numa crise, mas numa crise com certeza, tá? Então, quando você entrega o seu produto, o seu serviço, a gente sempre pensa assim, eu tenho que entregar o que foi, né, o que foi comprado aqui, é o que eu tenho que fazer. Se eu fizer isso, tá tudo certo. Na verdade, se você fizer isso, você está fazendo o que todo mundo tem que fazer. Você não está gerando nenhum. O cliente volta e se encanta quando ele faz uou, que legal, olha o que aconteceu aqui. Olha com que eu vim aqui, comprei um negócio, mas olha a experiência que eu tive. Eu vim aqui comer, jantar com meu namorado e olha a experiência que eu tive nessa noite. Que legal que foi. Então, toda vez que eu causo isso, eu impressiono. E isso tem que ser um protocolo já da empresa. Na minha opinião, todo mundo tem que pensar qual é o over delivery que vai entregar. E isso tem que estar na sua conta. Ah, mas eu vou ficar dando coisa de graça para os outros? Não, você vai botar isso dentro do seu preço. Mas se você puder, faz muito sentido pensar nisso. Agora, quando deu ruim, os funcionários estavam gritando, a conta deu errada, a batata veio com muito sal, o carro foi ralado, sei lá, o pacote não foi direito bem feito. Quando dá uma coisa ruim, primeira coisa, tem que ouvir o cliente, a reclamação do cliente. Não dá para ignorar. Seja ela feita pessoalmente, seja ela feita por e-mail, por WhatsApp ou em alguma rede social, é super importante que você seja muito rápido no retorno. Tipo, olha, sinto muito pelo que aconteceu, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de mostrar que isso foi realmente uma situação atípica que aconteceu aqui, o nosso tipo de processo de modelo é outro, tá aqui um cupom de desconto, tá aqui um voucher para você vir novamente, totalmente de graça, tá aqui, enfim, você tem que ter o over delivery nesse caso dentro de um protocolo de ação rápido. E, se possível, os seus colaboradores também têm que saber disso. Eu costumo citar um exemplo que é super, aconteceu há pouquíssimo tempo, e para mim é super marcante, que a gente, na agência, as pessoas fazem aniversário, a gente sai para almoçar com a turma, né? Com todo mundo junto, com o aniversariante, faz uma bagunça e tal. E numa dessas ocasiões, a gente foi numa hamburgueria que tinha perto do nosso trabalho, que a gente nunca tinha ido. Nunca tinha muita gente na hamburgueria, nunca despertou muito desejo. E aí, nesse dia, a pessoa que era aniversariante falou: eu sempre tive curiosidade de ir lá, vamos, fomos. E aí foi horrível, assim, a comida demorou 40 minutos, teve uma pessoa que só 1h20 depois, tipo, já tinha acabado a hora do almoço, ela recebeu o hambúrguer. O hambúrguer era pequeno, enfim,
tudo errado, sabe? Tudo errado. Nessa hora que acontece tudo isso de ruim, pode ser que o chefe não veio, pode ser que naquele dia foi ruim daquele jeito porque aconteceu alguma coisa na equipe, a equipe estava desestruturada, estava sem alguém. Não necessariamente o lugar é ruim. Mas o que acontece? Não havia protocolo nenhum. Eles fizeram todas as lambanças, eles perceberam que causaram um baita incômodo numa turma grande, eles não se desculparam, eles não ofereceram nenhum tipo de desconto, eles não fizeram nenhum tipo de agrado, tipo, volta aqui na próxima com esse cupom, paga só a bebida, hoje foi ruim, o chefe não veio, eu sinto muito, sei lá, não teve nenhum protocolo para tentar sair daquela situação. O resultado é que todo mundo que entra na agência até hoje, a gente fala, naquela hamburgueria ali, não vai não, que aquela hamburgueria não é legal. A gente nem sabe se não é legal, a gente nunca mais voltou lá. E é isso que acontece, quando você tem uma experiência ruim, você nunca mais volta e você diz para todo mundo não ir porque é ruim, eu não quero que você é meu amigo, ali você toma cuidado porque ali o pessoal é meio maluco, não vai lá não. Então, é muito, muito importante que você tenha um processo de gestão de crise e um protocolo já determinado para os seus colaboradores. Se acontecer determinada situação, como você reverte? E tem que ser polido, tem que ouvir o cliente, tem que tentar reverter, tem que saber ceder, não dá para ganhar sempre. Eventualmente, você vai ter que ceder, vai ter que dar desconto, vai ter que dar cupom, vai ter que... por exemplo, se ralassem meu carro, de verdade, eu acho que seria correto a pessoa primeiro me avisar, né? Olha, eu ralei. E segundo, se dispor a ajudar a arrumar, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que o dono do lugar, na hora que ele propõe essa conveniência, ele tem que saber dos riscos. E ele tem que contar com isso. Se eventualmente acontecer, ele tem que orientar para que não aconteça. Mas é que nem manobrista de estacionamento. Se eventualmente acontecer, precisa arcar com isso. Então, eu acho que aí sim, né? Você não tem nenhum tipo de desgaste e você não gera nenhum detrator. Porque ou seu cliente, todo o esforço que a gente faz para encantar é para que ele seja um promotor, que é o que eu falei da frase do Zuckerberg, né? Agora, tudo que a gente faz e que desagrada, a gente cria um detrator, que tem o mesmo poder do promotor, só que o contrário, para prejudicar, né? Para evitar que o seu negócio cresça e tenha sucesso. Legal, eu acho que esse exemplo do carro é interessante porque você comentou, né? Esse negócio do over delivery, ele é importante fazer sempre. Quando eu entrego algo que o cliente não está esperando, ele se sente mais satisfeito e ele acaba voltando e ele vira um promotor da marca. Mas eu acho que nesse exemplo, né, eu concordo com você. Eu imagino, se o meu carro fosse ralado no estacionamento, o que eu ia querer é que o cara me avisasse, se desculpasse e dissesse, olha, a gente tem parceria aqui com essa funilaria, leva lá que eles vão arrumar seu carro de graça, e se você quiser, a gente te dá um carro aqui alugado para você ficar nesses 3 dias que você vai ficar sem carro. Nunca, não vou reclamar, vou falar, puta, vocês são 10, vocês resolveram o meu problema e foram muito além. Legal. Então, falando agora um pouco de fidelização, especificamente, eu vou começar com uma pergunta aqui de um participante, aí depois eu passo para as minhas perguntas, mas a gente tem uma pergunta aqui do Paulo, ele quer entender, assim, no momento da crise, né, esse momento que a gente está passando agora, como que os lojistas podem fazer para manter os clientes ativos? Tem alguma dica para a gente fazer isso? Com certeza. Eu acho que a primeira ideia para manter os clientes ativos é de fato manter o relacionamento com seus clientes. Então, quais são os canais de contato que você tem? Você tem um canal, você manda e-mail para os seus clientes, você tem uma base deles, eles preenchem um cadastro. Eu já perdi as contas de quantas lojas eu fui, preenchi cadastro, dia de aniversário e nunca me mandaram nada. Quantas e quantas vezes isso aconteceu e nunca me mandaram uma comunicação? Às vezes mandam só na hora de vender, promoção, Black Friday, mas nunca um relacionamento. Então, eu acho que essa é uma primeira dica. Se você tem uma base, você precisa manter relacionamento. Se você não tem, isso é um ativo que você precisa construir.
Você precisa construir, porque no momento como esse, você vai ter poucas oportunidades de atrair o cara para sua loja. Você vai precisar se comunicar com ele. Então, um grupo no Telegram, no WhatsApp, uma rede social que você mantenha alimentada e que você consiga mostrar para os seus clientes o que você faz, é um jeito. Um outro caminho que eu acho que a gente não tem como fugir muito dele nos próximos meses é promocionar. A gente está falando aqui muito sobre... Desculpa. A gente está falando aqui muito sobre não brigar por preço, né? Para, de fato, a gente ser mais competitivo no valor, na conveniência, etc. Mas é um momento delicado para muita gente. Tá todo mundo... são raríssimas empresas que não deram uma estremecida nesse momento, né? Então, e as pessoas também. Então, as pessoas também estão com medo de perder seus empregos. Algumas pessoas perderam seus empregos. Algumas pessoas são donas dos seus negócios e que tiveram prejuízos aí nos últimos meses. Então, eu acho que um jeito também de manter um movimento, de certa forma, talvez você vai reduzir a sua margem, mas vai manter o seu giro. Então, esse é um recurso sempre interessante. E aí, já pensem aí, uma coisa que já dá para começar e já deveria começar a pensar agora, que novembro tem Black Friday e dezembro tem Natal. Como serão essas datas tão importantes para o varejo nesse ano? Qual que vai ser o diferencial? O que vocês vão apresentar com mais força, né? Então, acho que é interessante pensar. Eu também não tenho todas as respostas, mas eu acho que é importante pensar. Então, eu diria que manter o relacionamento, pensar em promocionar, são dois momentos interessantes. E ter empatia também, entender que, eventualmente, tá todo mundo segurando um pouco mais as pontas, então, o que eu posso fazer? Como que eu abordo sem parecer muito vendedor, né? Como que eu tenho empatia com o cliente. No nosso caso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é um universo completamente diferente, é serviço, é outra história. Mas logo que a pandemia começou forte mesmo, e todo mundo entrou em quarentena e etc., a gente ligou para todos os nossos clientes, a gente ofereceu ajuda para reformular todos os planejamentos, a gente cedeu algumas horas dos nossos trabalhos para os nossos clientes sem cobrar nada, porque nesse momento é o momento que eu tenho que apoiar, é o momento que eu tenho que estar presente, porque no momento que está tudo bem, ele vai estar comigo também, ele está fidelizado, ele sabe o quanto eu sou parceira dele. Então, por exemplo, agora que a gente já tem alguns clientes retomando mesmo seus negócios, a gente está vendo o nosso negócio voltar a crescer com esses clientes, não vendendo mais. A gente está vendendo mais para os clientes que a gente tem fidelizados, não para novos clientes. Então, é bem importante, sabe, esse movimento de empatia, de aproximação, de relacionamento, para você realmente entregar valor. E uma coisa que eu sugiro, não tenho base, sugiro que você comece a captar mesmo os contatos dos seus clientes, de todos os seus clientes, e-mail, telefone, a tentar se relacionar com eles por esses canais, e manter esse canal fazendo pesquisa de satisfação depois da compra, que é sempre muito legal. Às vezes você recebe ali no seu celular, por exemplo, de 0 a 5 ou de 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso negócio. O cara só precisa responder aqui 9, 10, e por quê? Então, é legal, eles estão interessados em saber, não estão me vendendo nada, né? Olha só que legal, eles estão só interessados em saber se eu gostei, se foi uma experiência boa para mim. A primeira comunicação que você pode ter é uma comunicação só para entender isso. E você pode fazer outras pesquisas com o seu cliente. Qual é a rede social que você mais gosta? E você pode ir mantendo uma relação sem necessariamente ficar vendendo o tempo todo para ele. Legal. E tem acho que essa questão de ter a base de dados, realmente ter a base de contatos, ela é super importante, né? Mas às vezes é complicado, né? Às vezes dá algum trabalho. Existe alguma ferramenta que pode ajudar os lojistas a manter essa base organizada e até
usar essa base para fazer envios aí de mensagens, de comunicações, pesquisas, etc? Sim, tem uma série de ferramentas para fazer esse tipo de gestão de base, né, de clientes, de CRM. Tem algumas ferramentas de disparo de e-mail. Então, por exemplo, tem uma gratuita que é o MailChimp, até 2.000 contatos, se eu não me engano, ela é grátis. Tem o RD Station, que é uma ferramenta que nós somos parceiros, e aí tem vários modelos dessa ferramenta, desde o mais light, que é bem barato, até versões avançadas, que é possível construir fluxos automatizados de nutrição, ou seja, eu construo um fluxo onde eu faço esse relacionamento com o meu cliente sem precisar ficar aqui fazendo, eu deixo tudo automatizado. Primeiro contato, ele recebe uma pesquisa de satisfação, depois de 5 dias ele recebe, e eu já deixo tudo isso bem organizado. Tem algumas ferramentas, se eu não me engano, tem uma que chama Zenvia, que faz esse relacionamento via WhatsApp, que não é só e-mail, né? A gente pode utilizar o WhatsApp, o Telegram. O Telegram é um canal muito legal também, pouco explorado por muitos empresários, mas que é muito legal. Você pode criar canais. Então, em vez de grupo, não estou num grupo que fica um monte de gente falando um monte de coisa. Eu posso criar um canal da minha empresa e falar, ó, acompanhe a gente lá no Telegram, que eu coloco lá toda semana o cardápio, eu coloco lá toda semana as promoções, o que está em liquidação, eu coloco lá fotos dos novos produtos. Então, imagina, eu tenho uma loja de sapatos, de novo, chegaram novos modelos, eu fotografo e coloco nesse grupo do Telegram os clientes mais fidelizados, eles podem ver os produtos, se interessar. Então, eu crio um canal de informação, e mantenho um relacionamento com o meu público e pode ser realmente muito produtivo. Legal. Eu vejo muita gente usando, agora muita empresa, né, na verdade, usando o WhatsApp. O WhatsApp se torna uma ferramenta super importante, pelo menos me parece, né, para os varejistas. Eu vejo muita empresa mandando alguma promoção, fazendo alguns contatos, tendo um grupo ali de WhatsApp. Tem alguma ferramenta, ou é o próprio WhatsApp que faz isso? Como que funciona essa ferramenta do WhatsApp para o varejo? Né? Eu vejo assim, empresas hoje grandes fazendo, e Tem. os pequenos podem fazer também? Tem custo? Como que funciona isso? Tem uma ferramenta que é do próprio WhatsApp, que é o WhatsApp Business. É importante que tenha essa ferramenta homologada pelo WhatsApp. Existem muitas outras que fazem uma divulgação em massa e automatizada também, mas o WhatsApp ele tem uma política contra esse tipo de ferramenta. Então, elas funcionam por um tempo e daqui a pouco elas param de funcionar. Geralmente é isso que acontece. Você contrata, funciona, daqui a pouco a ferramenta foi retirada ali dos serviços porque de alguma forma o Facebook, que é o dono do WhatsApp, cortou aquela funcionalidade. Porque eles realmente não querem criar. Qual que é a ideia, assim, só para a gente entender? O WhatsApp é uma ferramenta gratuita para as pessoas se comunicarem. No momento em que o próprio WhatsApp não bloqueia o chamado spam, essa comunicação que vai ficando chata, a gente vai parar de usar o WhatsApp, que foi o que aconteceu com o SMS. Se você olhar as suas mensagens recebidas de SMS, todos vocês aqui que estão nos assistindo, deve ter um monte lá, provavelmente, que você não abriu, não leu, porque você sabe que tem um monte de spam, que vem aquele número curtinho, né? Com várias promoçõezinhas, a gente... ninguém mais usa o SMS. Todo mundo só se comunica pelo WhatsApp. Se o WhatsApp virar um SMS, a gente vai começar a procurar uma outra ferramenta para fugir dessa tortura, desse spam. Então, eles realmente eles criam maneiras de impedir que as empresas façam esse tipo de divulgação. Agora, uma vez que não seja em massa, né? Uma vez eu cadastrei o meu telefone para você e você tem o WhatsApp Business e você tem uma ferramenta de chat, que pode ser, por exemplo, essa ferramenta da Zenvia que eu falei, você consegue mandar para mim uma mensagem porque eu autorizei esse envio, né? Eu aceitei. E temos que lembrar que LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já está valendo
ela vai começar a fiscalização e as punições começam a partir de maio de 2021, mas a lei já está em vigor. Então, assim, realmente a comunicação precisa ser para os seus clientes, para pessoas interessadas e que liberaram os dados, e não em massa para um monte de gente só para, enfim, fazer o spam por aí. Então, eu acho que é isso. Pensar direitinho qual que é a estratégia do WhatsApp. Funciona, mas o 1 por 1 é melhor, ou o WhatsApp Business integrado com uma ferramenta para quem te autorizou, sem montar um grupo e ficar mandando para todo mundo. Quer fazer um canal? Faz no Telegram, que é uma ferramenta própria para isso, e não é uma ferramenta de conversa o canal, né? Você pode conversar individualmente com as pessoas, mas no Telegram as pessoas assinam para ficar acompanhando o conteúdo, como se elas estivessem dentro de uma rede social mesmo, do seu Instagram vendo o seu conteúdo. Mas elas recebem uma notificação no celular, assim, toda vez que você publica alguma coisa. Então é bem legal, um canal bem interessante. Legal. E assim, falando um pouquinho mais de fidelização dos clientes, o que mais os nossos lojistas poderiam incorporar no processo de vendas deles, sem sobrecarregar muito os custos, né, sem ser um negócio muito custoso, para ajudar nessa fidelização, para ajudar a encantar os clientes? Tem mais alguma coisa aqui para a gente discutir? Olha, tem várias coisas. Se vai aumentar os custos ou não, vai depender da sua capacidade de execução dessas ideias, sua e do seu time, né? Mas tem, por exemplo, para você encantar, você pode estar genuinamente atrelado a uma causa social, por exemplo, uma causa de sustentabilidade. Então, as pessoas também se vinculam. Por exemplo, tem restaurantes que são veganos e que vendem tudo vegano e que atraem uma turma que tem afinidade com isso. Tem empresas que, sei lá, de cosmético que não testem animais e que divulgam isso abertamente. Por quê? Porque tem também maneiras de atrair um público que também se alinha com isso. Então, defender uma causa pode ser, e tem que ser genuíno, né? Tem que ser real, tem que ser verdadeiro, porque não sei se vocês conhecem a história do vovô da Dileto, que é aquele sorvetinho. Não sei se vocês conhecem, mas a Sim. história é mais ou menos assim. Inventaram que tinha um vovô na Itália que fazia o sorvete de um determinado jeito, que eles pegaram a receita e estavam lá vendendo. E essa história era um storytelling mentiroso. Não tem nada de errado com o storytelling, mas se você não estiver contando uma verdade, na hora que as pessoas descobrem, causa o efeito contrário, né? Tipo, era super fofo, o sorvete continua sendo uma delícia, inclusive eu continuo tomando esse sorvete, mas de fato eles inventaram uma história para vender mais sorvete, inventaram a fotinho do vovô e etc. Então, tem que ser genuíno, porque senão você pode se prejudicar muito. Contar uma história, o storytelling, é um outro jeito de você encantar. Então, você contar a história como aquele seu produto é feito, é produzido, ou enfim. Essa história da receita é um negócio interessante, né? Você fala assim, olha, a minha pizza aqui é uma massa que foi... a receita era da minha tataravó e que ela fazia pra gente quando a gente era criança e eu adorava, e era muito bom, então a gente trouxe isso para cá. É interessante, né? Você passa um pouco de afeto, né? Você passa um sentimento ali no produto. Exatamente, é super legal. Outra coisa que você consegue fazer quando você tem uma causa, né, social ou uma causa a ser defendida, uma causa emocional também, você gera senso de pertencimento. Então, se você consegue fazer do seu espaço um lugar... Às vezes, você não vai em algum espaço e você se sente inadequado porque todo mundo é muito diferente, assim, sei lá. Eu entro, às vezes, num lugar, por exemplo, já aconteceu, tem um centro comercial aqui perto e tem uma temaqueria dentro desse centro comercial que é uma delícia, mas é uma garotada, assim, tá sempre o pessoal da escola que sai de lá e fica dentro dessa temaqueria. E os garçons são todos jovens, bonés, eles criaram uma linguagem para atrair essa galera. Às vezes eu vou lá porque o temaki é muito bom,
mas eu fico sempre num cantinho que eu não me sinto muito pertencente. Mas criar essa comunidade, esse centro de pertencimento, tem lugares que fazem isso muito bem, que conseguem trazer pessoas parecidas e que elas se sentem à vontade dentro daquele espaço. Então, também, às vezes, é a criatividade, é como você faz a gestão do seu espaço para você conseguir criar isso. Despertar os cinco sentidos, eu já falei, né? Que eu acho que é um jeito sempre muito legal, olfato, o que você vê, o que você ouve, etc. E despertar também a memória afetiva. Às vezes a gente, quando ganha um chocolatinho, isso nos faz lembrar, é muito inconsciente, mas uma bala, um tipo de bala específico. Eu adoro lugares que tem aquelas balinhas que são mais antigas, sei lá, Sete Belo, ou aquelas balinhas de goma que eu lembro da minha infância. É sempre uma coisa que te faz se sentir bem, enfim. Então, eu acho que é pensar um pouco nisso. Não é nada muito caro, mas você cria encantamento. Agora, para encantar de fato, aquela dosezinha a mais de esforço, aquele diferencial de entregar um pouco mais, é sempre muito bem visto para todos nós, aonde a gente vai, que a gente sente essa entrega. A primeira vez que eu fui no restaurante Sim Senhor, não sei se todos conhecem, se está em todas as cidades, mas aqui em São Paulo tem algumas unidades. Você come lá o que quer que seja, e aí quando você vai embora, quando você come durante a semana, eles te dão um voucher para você voltar e comer a mesma coisa. Mas ou tem que ser na segunda, terça ou quarta, e você só paga a bebida. É inacreditável, eu vou voltar sempre nesse lugar, porque eu compro, eu nem tinha expectativa, mas eu ganhei para comer tudo de novo um outro dia. E a conta fecha, porque tá na conta deles. Algumas pessoas vão, outras vão deixar esse cupom vencer, porque tem lá um mês de validade. E de todo jeito, quando você vai, você consome de novo bebida, você compra uma outra coisa, etc. Então você também está movimentando o negócio, né? Então é muito esperto esse modelo, é muito interessante. Ou você fideliza com carimbo de fidelização mesmo, né? A cada, sei lá, cada 10 vezes um é grátis. Enfim, tem várias maneiras de você fazer esse encantamento, mas eu acho que essa dose extra é sempre o que mais gera impacto. Legal. Você foi falando e eu fui lembrando aqui de várias situações, quer dizer, às vezes eu peço comida em um restaurante delivery, aí quando vem a comida, vem um docinho junto, um chocolatinho, alguma coisa que não estava no meu pedido, mas eles incluem lá. Ou então, às vezes eu compro um produto também online. Aliás, eu sou fã de compras online, compro obviamente nas lojas físicas, mas também gosto de comprar bastante online. E quando eu recebo o produto, vem um brindezinho, vem uma amostra grátis de um produto diferente, né? Então, eu acho que essas coisas sempre marcam e sempre nos levam a voltar e fazer novas compras, né? Bom, eu acho que o assunto aqui ele é um assunto assim, muito legal, ele daria aqui para a gente ficar falando bastante tempo, mas pensando assim nas pessoas que estão aqui nos ouvindo e que querem aprofundar um pouco o conhecimento nesse assunto, né? Você já comentou alguns cursos interessantes, algumas escolas, né, que oferecem cursos interessantes. Tem mais por exemplo, algum livro, alguma coisa que você possa recomendar como uma primeira leitura para quem tem interesse aqui de se aprofundar um pouco mais nesse nosso tema? Sim, tem um livro que eu li já tem bastante tempo. Ele é super atemporal, esse livro, porque ele chama Lei do Triunfo. Não sei se quem está aqui ou os participantes já puderam ter contato com esse livro, do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um jovem jornalista que foi contratado por um grande empresário que queria entender qual que era o segredo do sucesso dos grandes milionários do planeta. E ele entrevistou, é muito interessante, assim, ele entrevistou mais de 500 homens e mulheres com grandes fortunas, enfim, envolvendo nomes muito, muito poderosos mesmo, durante 20 anos, e aí ele escreveu esse livro. É um livro atemporal porque tem leis de sucesso muito interessante. E isso que eu fico repetindo do Over Delivery, vem muito de um aprendizado que eu tirei dali. Porque o Napoleão Hill, ele cita que tem 2 jeitos de você fracassar, que é você entregar aquilo que foi combinado ou não conseguir entregar o que foi combinado.
Então é muito doido, né? Entregar o que foi combinado ou não entregar o que foi combinado são duas formas de fracassar. Como que é a forma de sucesso? É entregar mais do que o que foi combinado. Sempre que você entrega um pouco mais do que o que foi combinado, provavelmente é uma das 16 leis de sucesso que ele conseguiu mapear desses grandes milionários, bilionários do planeta, que fizeram fortuna, sempre a mesma trajetória, né? Do zero e se tornaram grandes fortunas. Então, eu acho que essa é uma lei importante. A gente tem que ter aquele fôlego extra, é aquele diferencial que vai te destacar do seu concorrente. E é uma literatura que, independente desse assunto aqui, né, de como vender mais, fidelizar clientes, etc., é uma literatura que todo mundo que empreende, que tem negócio, que quer crescer, que tem ambição, que quer fazer mais, que quer fazer melhor, eu acho que é uma literatura super interessante, porque tem muitos aprendizados e realmente ela tem muita consistência, é baseado num estudo muito longo, muito profundo, e se tiver, e é grande, tá? É um livro grandão, acho que são 700 páginas, é bem grande, mas tem Caramba! resumos. Tem resumos por aí, tem versões, dá uma olhada no Entendi. YouTube, enfim, pesquisa, Lei do Triunfo, do Lei Napoleão do Hill. Triunfo de Napoleão Hill. Acho que vale a pena pesquisar, pelo menos conhecer um pouco dos princípios das leis e tentar aplicar isso no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa. Legal, obrigado. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade da Samira de estar com a gente essa noite. Com certeza essa conversa aqui ela poderia ir muito longe, poderia durar muito tempo aqui. Samira, antes da gente encerrar, gostaria que você desse algumas palavras finais aqui para os nossos participantes. Carlos, eu agradeço novamente o contato, o convite, contem sempre comigo. Espero que, se você sair daqui dessa noite de hoje com pelo menos uma coisa que você consiga aplicar amanhã no seu negócio, eu acho que eu cumpri um pouquinho a minha missão hoje aqui, de tentar ajudar a melhorar o seu dia a dia e também a eficiência da sua operação. Então, espero que funcione. Tente aplicar, não fica só anotado no caderninho, não. Amanhã mesmo, tenta colocar alguma dessas coisas em práticas, pensa num protocolo de crise, tenta ver o que dá para fazer esse over delivery, o que você vai entregar, qual que é a memória afetiva que você vai despertar na sua clientela, qual que é o clima do seu ambiente, se o pessoal fica bem, se o pessoal trata os clientes bem, se o cheiro é gostoso, se a música é boa. Então, tenta aplicar, às vezes é uma coisa simples e que já vai mudar a maneira como as pessoas olham para o seu negócio e como elas vão indicar, elas vão falar. E quem sabe nesse ciclo virtuoso a gente tende a prosperar. Legal. Samira, muito obrigado mais uma vez. Em nome da Best Center, eu agradeço também a participação de todos aqui. Desejo uma boa noite e até a próxima. Valeu, Carlos. Boa noite. Tchau, boa noite, até mais.